nome é Leandro Lima Macedo, tenho 39 anos e trabalho com preparação de atleta e pessoas não atletas com consultoria há mais de 20 anos. Não existe nada que você vai tomar que vai mudar a sua vida. A única coisa que você vai tomar que vai mudar a sua vida é tomar uma atitude de mudar a sua vida virando a chave. A gente leva o corpo ao limite, a gente não é igual uma pessoa que vai para academia, faz um treino e vai embora. A gente chega a fazer de 8 a 12 refeições por dia, a gente chega a fazer 3 treinos por dia. Eu sou o Peter Kronström, eu sou o head do Instituto de Copenhague de Estudos Futuros na América Latina. Eu sou nascido em Copenhague, mas eu moro os últimos 9 anos no Brasil. E a gente, no Instituto de Copenhague de Estudos Futuros, a gente mexe com macrotendências e projeção de cenários futuros. Então a gente está com 50 anos de experiência olhando de que está rodando na nossa sociedade e como isso pode impactar nosso futuro para gerar insights, inovação e entender as tendências que vai bombar nos próximos anos. A gente veja a auto-otimização como uma macrotendências que tem vários drivers para acontecer, que desenvolvimento tecnológico, cada vez temos mais ferramentas para nos auto-evoluir. A gente também fala que estamos em um fluxo hasta cada vez mais foco na imaterial, então a gente acredita que o novo luxo é mais vinculado a bens não materiais e muito mais vinculado a desenvolver um melhor eu. Também como robôs e tecnologia vai cada vez mais fazer a parte chata do trabalho, vamos ter mais tempo liberado para colocar o foco de volta em nós. Então essa é uma tendência de auto-melhora e auto-otimização entre alguns, não? Mas significa que estamos cada vez vivendo um mundo mais rico, onde cada vez mais pessoas têm tempo livre para planejar suas próprias vidas. E essa é uma mudança que está acontecendo na sociedade, e essa mudança de aumento da riqueza, aumento de pessoas que têm tempo disponível para se autodesenvolver, está rolando. Essa tendência de auto-otimização também impacta direto no como a gente veja nosso corpo e nossa física. Então, auto-otimização, estamos cada vez mais conscientes de que precisamos fazer para estar boa, né? Como hoje tem muito foco em como a comida impacta a nossa saúde e tudo isso significa que a auto-otimização como tendência faz que a pessoa comece a preocupar muito mais com o próprio corpo. E isso também é vinculado estritamente com mindfulness, não? Porque cada vez quando estamos mais conscientes de que nos faz feliz, de que nos faz bem, a gente fica mais consciente do nosso corpo. Se discutimos auto-otimização, a gente veja mindfulness como um fator clave para o alinhamento entre a alma e a cognição com o próprio corpo. Então, a auto-otimização ajuda as pessoas a ficar cada vez mais alinhado entre o próprio corpo e o físico e não físico, né? O pensamento e o sentimento. Uma última coisa que eu acho importante falar é que eu vou falar na palestra: se você quer virar 180, porque tem um foco em longevidade hoje. Ninguém de nós aqui vai virar 180 talvez, mas eu quero. E aí cada vez mais pessoas vão ter essa consciência. Eu consigo virar muito velho, mas aí eu preciso me cuidar hoje. E a gente veja esse como parte da tendência que faz as pessoas ainda mais obsessionadas com a própria saúde. Com a consciência que eu quero viver 120, 140, 180 anos, mas eu quero viver a essa idade beijando, dançando, curtindo. Não quero chegar lá de verdura, né? Então essas pessoas se preocupam mais com a física. Mas vamos ver uma mudança entre... Porque se você quer viver 180 anos, não adianta você correr 3 maratonas por ano. Aí acabou o corpo com 60. Vamos ver uma mudança, hasta muito mais disciplinas, mais fluido, como yoga. Vamos ver uma mudança, as pessoas, por exemplo, bicicleta elétrica vai ganhar espaço, porque em realidade hoje sabemos, como médicos sabem, que esforço físico muito pesado estraga o corpo mais que renova o corpo. Então, essas ajudas que ajudam a gente a fazer caminhada, esse vai ajudar a gente a chegar a 180. Não essa atividade física sinistra. Então, se prepara, academia.
Bom, eu sou Rodrigo Tavares, diretor de atendimento a clientes do PagSeguro. Estou na companhia aí há pouco menos de um ano. PagSeguro é uma fintech dentro do grupo UOL. Então a gente trabalha fortemente aí com microempreendedores, viabilizando a inclusão deles aí para poderem fazer seus negócios, os seus empreendimentos aí de pequeno porte, mas também trabalhamos com empresas de grande porte e médio porte também. E, além disso, também temos o nosso banco digital, que é o PagBank, lançado em 2019, aí, há quase um ano também, em maio do ano passado. O tema daí de auto-otimização, eu acho que, começando por otimização, é algo que tem ficado cada vez mais relevante no mercado nos últimos anos, na última década. Quando a gente fala de recursos, a gente tem hoje cada vez menos tempo, é muita coisa acontecendo, rede social, é muita transformação, uma era muito efervescente. Então é algo que de fato já vem em voga nas companhias, como é que a gente otimiza recursos, investimentos, pessoas, etc. Naturalmente, com o tempo, a sociedade aí avançando ainda mais para pessoas com mais qualidade de vida, vivendo mais, tendo mais acesso à informação, crescimento de redes sociais, compartilhamentos, colaborações. Cada vez mais as pessoas têm buscado otimizar o seu potencial, o seu recurso, e cada um tem se preocupado mais com isso do que sendo estimulados pela sociedade, pelos governos ou pelas empresas. Essa transição da otimização do mundo, do tempo, das coisas, já era muito forte nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10, 15 anos, no século XXI para ser mais exato, mas nos últimos tempos a auto-otimização, ou a gente se preocupar com a nossa otimização, com o nosso ganho de tempo, usar melhor o tempo, e hoje o tempo é o ativo mais valioso que existe, na minha opinião pelo menos, a gente poder viver mais com mais qualidade, selecionar com quem a gente tem relacionamento, com quem a gente tem amizade, com que empresas eu vou investir o meu tempo, ficou muito relevante. E por isso que a gente, como companhia, acho que todas no mercado, não só a minha, tem que se preocupar muito como que os clientes percebem isso e de fato nos cobram, como que a gente os ajuda a se otimizarem melhor. Para mim é um assunto quente e super relevante para a gente falar. Qual será o valor desse eu ideal? Pensando em termos de sociedade de consumo, pensando em termos de inovação, pensando em termos de produtos e serviços, o que uma empresa pode fazer para gerar cada vez mais valor para os seus clientes? Pensando do ponto de vista de economia, esse eu auto-otimizado, esse eu otimizado, esse eu cada vez melhor, eu conseguirei manter esse eu por toda a minha vida, tendo uma vida de 90 ou 100 anos? As empresas estão preparadas para poder oferecer elementos que instiguem, que provoquem, que motivem as pessoas a buscarem o melhor de si mesmas por muito tempo? E se esse eu for cada vez mais íntimo e menos voltado a produto, quais serão as implicações disso em uma sociedade voltada para o produto? Se o produto passa a ter menos valor do que aquilo que me expressa, do que aquilo que me identifica, do que aquilo que me tem sentido, do que aquilo que me traz significado, como então iremos gerar valor efetivo? Conseguiremos construir uma sociedade de consumo baseada apenas no valor intangível? Para mim, como profissional e executivo de mercado, é um encontro com o propósito que eu tenho. Eu sempre acreditei que realmente a gente deveria, como marcas, criar esse tipo de impacto nas pessoas, que elas percebessem que a gente de verdade entendia quem elas são como ser humano, como indivíduo, não só como cliente. E realmente, quando a gente entende essa amplitude de que não é o cliente, é um ser humano, a gente vai começar a viabilizar a melhor versão das pessoas. E aí a gente vai mover a discussão de preço, quanto custa, realmente essa marca, essa companhia faz diferença na minha vida e me ajuda a realizar aquilo que eu me proponho a fazer. Falamos um bocado dessa tendência da otimização do ponto de vista do cliente, mas podemos pensar essa auto-otimização do ponto de vista das empresas. Até que ponto as marcas não têm que se anabolizar? Até que ponto as marcas não devem, elas mesmas, buscarem formas de se mostrar melhores para os seus clientes? Ou, por outro lado, elas não devem buscar formas de criar esses vínculos com clientes que buscam cada vez mais significado para que se tornem melhores e então passem a ser elas mesmas
veículos dessa otimização? Isso vai exigir um trabalho de branding diferente, muito voltado em cima de significados, de sensações, de autoexpressão, e talvez um pouco menos em relação à funcionalidade que um produto possa ter. Ou então essa funcionalidade poderá ser rigorosamente voltada para a criação dessa sensação da pessoa de buscar o seu eu cada vez melhor. Um estilo de vida voltado para a melhoria de performance pode representar uma mudança sensível nos padrões de consumo e mais, nos padrões que envolvem a criação do marketing ou a forma pela qual o marketing trabalha para buscar o engajamento de seus consumidores. Para além do marketing, talvez cada vez mais as áreas de clientes é que vão buscar esse engajamento. Por quê? Porque podem detectar e antecipar e criar vínculos com esse estilo de vida das pessoas. É muito provável que dentro de momentos de auto-otimização, dentro de uma identidade que busca mostrar o melhor de si para os seus pares, para a sociedade e para a economia, as empresas procurem elementos e procurem vínculos com as marcas que lhes permitam exercer e afirmar esse novo estilo de vida. Pensem então que praticamente todas as marcas, mesmo as mais funcionais, tenham que se dedicar a criar momentos de lifestyle. Temos aí o desafio colocado na mesa de todos os gestores de todas as empresas. Elas conseguirão encontrar formas de fazer com que suas marcas, seus produtos, seus serviços consigam ir de encontro a momentos de criação de estilo de vida para que as pessoas possam então exercer e difundir aquilo que elas têm de melhor? Ou seja, de que forma eu consigo fazer com que o meu estilo de vida seja crítico, seja bem fundamentado e tenha marcas que o embasem? Eu vejo como uma grande oportunidade isso, né, essa busca das pessoas, né, essa plenitude 360 em todas as dimensões da vida, mas é um desafio para as companhias, né, porque as tendências andam mais rápido do que a velocidade que a gente se prepara e se capacita para entregar o que as pessoas esperam e precisam com essas transformações. Essa busca incessante das pessoas, essa inquietude que as pessoas têm hoje, e muitas vezes até as pessoas não sabem o que elas querem, elas sabem que elas querem mais, elas veem que elas podem mais, né? Então eu vejo como uma oportunidade imensa de a gente se conectar com os nossos clientes, como eu falei num outro momento, com relação no nível de relação humana, não relação de cliente, mas é um desafio, porque a gente ainda trabalha, né? Quando eu digo a gente, não é o PagSeguro, não é o UOL, a gente, né, o mercado em geral, as companhias em geral, a gente trabalha às vezes muito ainda com o chip ainda do final do século XX ou do início do século XXI, ou seja, a gente ainda está entendendo transformação digital, está entendendo os novos canais, entendendo as novas tecnologias e já surge essa nova onda, né? Então é difícil para a gente conseguir, né, trocar esse chip, mudar esse mindset rápido o suficiente para as pessoas de fato perceberem que as companhias estão se conectando com isso. Então, para mim, é uma oportunidade tremenda para a gente se conectar com os clientes e com as pessoas, no caso, né, numa outra esfera. A gente, inclusive, precisa, né, ter muito claro, eu de novo não digo a gente, não é a minha companhia, entender que essa questão de propósito, de impacto da companhia é algo de verdade, é para valer. As pessoas esperam isso, né? Veja o momento que a gente está passando aí de Covid-19 ou do Corona, né? A sociedade inteira está sendo impactada, os nossos clientes em todos os segmentos estão sendo impactados. A gente tem microempreendedores que vão sofrer muito com isso. O que a pessoa espera agora não é vender produto, não é ser oportunista, é falar, olha, eu entendo a sua situação, eu vou te ajudar desde entender que o teu fluxo de caixa vai ser impactado, como é que eu mudo as minhas regras, como é que eu perco junto com você, se for o caso, né? Mas eu estou conectado com essa sua necessidade de se sentir acolhido. As pessoas querem ser acolhidas agora, não querem ser cobradas, elas estão com medo, pânico. O cliente, é ser humano, tem medo, né? Tem pânico. A gente também a empresa também tem medo de perder coisas, de dar errado, mas você precisa, né? As pessoas esperam esse tipo de conexão agora, né? Que não é no material do dinheiro, mas também nisso, mas ter essa empatia, esse entendimento do medo, do desespero, e a gente procura acalmar, né? A gente domina o nosso mercado, a gente domina o nosso produto e serviço, então a gente precisa passar essa confiança para o cliente, né? Para as pessoas, né?
Então eu vejo como realmente é uma grande oportunidade, mas é um desafio. Não é natural para a gente pensar nisso no primeiro momento. O natural é sair pensando em como é que eu compenso a perda financeira, como eu compenso a perda de faturamento com a promoção, com uma oferta, e não é isso. É como é que, na verdade, eu garanto que as pessoas estão com a gente, estão ali conectadas, olho no olho, mas a gente viabilizando longo prazo o relacionamento aí de com mais duração, mais duradouro. Eu vejo dessa forma. Uma outra consequência da auto-otimização é pensar nas melhores versões que temos de nós mesmos. Quando remetemos a Fernando Pessoa, eu profundo e outros eus, talvez um desses outros eus seja a melhor versão que eu possa conceber de mim mesmo. Como será essa versão? Como que marcas, como que produtos, como que serviços, como que empresas conseguem fazer com que as pessoas consigam atingir essa versão melhor de si mesmas? Acredito que aí temos um excelente caminho para desenvolver inovação. Realmente esse ponto, né, da melhor versão, ele é bem instigante, né? Me recordo que aí o Steve Jobs tinha uma frase, né, teve um momento que ele falou muito sobre quando ele pensou em tecnologia no passado, isso anos 80, né, que ele imaginava que os aparelhos, computadores, depois obviamente veio o iPhone, veio o iPad, né, tudo que ele foi fazendo, mas na época ainda era dos computadores. Ele imaginava que os computadores, ele tinha a visão de que isso seria uma extensão da própria vida da pessoa e uma extensão do próprio corpo da pessoa. Então ele já anteviu isso, que na verdade é esse ponto que é as marcas, né, as companhias, né, tem que virar uma extensão das pessoas, da vida das pessoas. Então se está cada um procurando a melhor versão de si próprio, quer seja fazendo o que quer, o que sente, o que deseja, procurando explorar o próprio potencial cada vez mais intelectual, de saúde, né, de conhecimento e etc., não é mais uma escolha a gente se omitir desse assunto, né, de fazer parte, né, fazer a marca fazer parte da vida da pessoa, ser essa extensão. É assim que eu, pessoalmente, Rodrigo, enxergo, e assim também que a gente na companhia também enxerga. Tendo em vista que eu estou buscando a melhor versão de mim mesmo, isto faz com que eu repense o meu conceito de luxo. Dentro de uma ideia de materialização, ou seja, onde o material perde um pouco do sentido, ou perde muito do seu sentido, tudo aquilo que é intangível, tudo aquilo que me ajuda a me expressar melhor para a sociedade, para os meus pares, para o meu trabalho, passa a ter uma importância vital. Será então que a melhor versão de mim mesmo não será um novo luxo, um novo padrão de luxo? Ou iremos deixar de lado o nosso apego às grandes grifes, aquela coisa aspiracional, e passemos a fazer de nós, do nosso eu auto-otimizado, o luxo possível e o melhor luxo e aquele que mais tem valor para nós como pessoas. Eu fico pensando até que ponto as pessoas não estão hoje um pouco viciadas demais em melhorar sua própria performance. É curioso verificar como tudo aquilo que é oferecido, é colocado no mercado, que de alguma forma possa trazer algum tipo de melhoria individual, não se torna um sucesso muito rapidamente. Vamos lá, o Brasil, por exemplo, é um dos países, se não o país que mais vende shampoos no mundo. Sim, mexer no cabelo da mulher é uma forma de auto-otimização. É impressionante verificar como a brasileira é absolutamente neurótica com os seus cabelos. Mas nós podemos pensar também na auto-otimização química. Ou seja, eu preciso de Viagra para melhorar meu desempenho sexual, eu preciso de creatina para melhorar meu desempenho na academia, eu preciso de Prozac para ficar feliz, eu preciso de Ritalina para poder obter atenção, eu tomo vitaminas, particularmente vitamina D, para melhorar minha imunidade, e penso em imunidade hoje como uma coisa muito importante. É uma maluquice. Estamos todos o tempo todo procurando nos aprimorar. Uma outra ideia é a auto-otimização do conhecimento. Então, tome cursos à distância, cursos de autoajuda, youtubers, influenciadores, buscando fazer com que nós tenhamos uma informação de alguma forma criada ou empacotada
como se fosse exclusivamente para cada um individualmente. Auto-otimização de saúde, auto-otimização de conhecimento, auto-otimização tecnológica, bancos digitais, redes sociais, aplicativos que permitem trabalhos colaborativos, tudo isso são formas de melhorar a nossa performance continuamente. Tudo isso está em voga hoje. Nossas empresas estão pensando no consumidor quando ele está em seu momento de auto-otimização, elas conseguem enxergar o que, por exemplo, uma roupa, um alimento, uma bebida nos faz ou nos torna melhores em nosso dia a dia, são questões que a gente deve repercutir, que a gente deve refletir em um momento em que a sociedade se torna forçosamente, por conta justamente de uma pandemia, cada vez mais digital. Ou seja, será que sairemos do outro lado desta pandemia cada vez mais inclinados a buscar nos resguardar, a melhorar fisicamente, a melhorar nossa saúde física de uma maneira mais intensa do que já vínhamos verificando? Essas são respostas que a gente vai ter que buscar daqui por diante. Curioso. O que uma empresa pode fazer, tendo em vista se relacionar e interagir com clientes que estão, em um determinado momento, se sentindo um pouco frustrados ou ansiosos demais? Que tipo de resposta uma empresa pode dar para fazer com que essa pessoa consiga recuperar rapidamente a sua autoestima e a sua vontade, a sua força de vontade para poder triunfar um caminho difícil? Neste momento exato em que as pessoas tendem ao isolamento, será muito importante que as empresas consigam estabelecer uma forma de levantar o astral, de fazer com que as pessoas se sintam melhores, mesmo diante de uma situação como essa. Será que uma empresa de chocolate consegue fazer isso com seus clientes hoje, vivendo forçosamente dentro de casa? Será que uma empresa, uma montadora, pode buscar fazer com que os consumidores se sintam melhores? Se tiver a oportunidade de pegar o carro por 5 minutos que sejam, né, ainda que isolados, né, sozinhos dentro do automóvel, são questões que a gente deve refletir. Auto-otimização será um elemento crucial nesses momentos em que vivemos sob os efeitos da pandemia. E mais do que isso, serão realmente, nós acreditamos nisso, elementos muito importantes após passarmos por esse ciclo de isolamento ou de resguardo. Por quê? Porque talvez as pessoas se sintam com tamanha vontade de se expressar, com tamanha vontade de interagir, com tamanha vontade de reconstruir laços sociais, que talvez elas precisem de reforço na sua autoestima, na sua base intelectual, para se tornarem cada vez melhores, para poder aproveitar esse novo momento de, aspas, de liberdade ou de resgate das liberdades individuais. Seria interessante verificar como as empresas estão preparando ou pensando nesses aspectos. Olá pessoal, a gente está aqui com o Rodrigo Tavares, temos grande satisfação de, nesse momento de turbulência, poder ainda ter um contato presencial, mediado com vocês pela tela, né, com o nosso grande amigo Rodrigo Tavares, diretor de atendimento a clientes do PagSeguro. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Rodrigo. Dando exemplo aqui, todos nós nos cercamos de todas as precauções possíveis para evitar qualquer forma de contato com a pandemia que se alastra. Todos aqui, inclusive da equipe, agradeço aqui ao pessoal, todos aqui tomando todas as medidas higiênicas possíveis, tá? E logo depois a gente vai se recolher também para continuar o nosso processo de isolamento, dado o grau de avanço do coronavírus, da Covid-19 em nosso país. Mas a gente tem um compromisso também com vocês, com a nossa audiência, que é justamente de tentar fazer com que possam, aproveitando este momento, ter acesso a um conteúdo interessante, um conteúdo relevante, porque uma hora essa crise vai passar e as empresas vão precisar, evidentemente, entender os desdobramentos de tudo isso em sua realidade, né? E na realidade de vocês que estão aí
podendo nos assistir. Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouco um dos temas que estamos abordando e para o qual você foi convidado, inclusive a fazer comentários, foi sobre a auto-otimização, ou seja, essa busca de melhoria de performance a que todos estamos dedicados em nosso momento atual. E é uma melhoria de performance que pode ser química, uma melhoria de performance que pode ser intelectual, que pode ser física, que pode ser mental, afetiva, relacional e assim por diante. Como que é pensar em uma forma da gente poder proporcionar essa auto-otimização para uma audiência no momento em que todos teremos nossos relacionamentos mediados por uma tela? Como que é isso, hein? Bom, Jacques, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui. Importante, né, acho que no momento desse a gente também criar proximidade com as pessoas e tentar, né, na linha da otimização, né, a gente se otimiza mais quando a gente troca conteúdos e informações, né? E deixo aí o meu oi pro pessoal que está assistindo. Acho que assim, não foi combinado, né? Mas o evento eu estava programando para falar, falando disso, e o contexto trouxe isso mais à tona, né? O que eu observo bastante é que acho que o momento que a gente vive, né, como sociedade, com os recursos que a gente tem, né, estão viabilizando isso, né? Com toda a tecnologia que existe, ainda propicia. Eu consigo, mesmo isolado na minha casa, eu consigo. Inclusive, estamos sendo desafiados a nos auto-otimizarmos mais agora, né? Porque a troca limitou-se, né? Então, mas que bom que a gente começou a ver vários movimentos de aplicativos, de plataformas liberando acessos, aplicativos até que ajudam a ver até onde de mindfulness que liberou o conteúdo, de meditação. As plataformas... Verdade, né? Bom ponto. Né? As plataformas aí grandes, né, que têm as suas soluções de conference, liberando pacotes premiums, quer dizer, estão nos dando as condições para fazer. O desafio que eu vejo é o quanto que a gente está preparado para fazer isso. Né? Eu sinto que não, a gente mal se otimiza com a ajuda de alguém, né? Muitas vezes, né? E não estou dizendo que eu me excluo disso, né? Acho que o ser humano mal explora o seu potencial nas condições normais, imagina nessa condição. Então o desafio é imenso e acho que momentos como esse ajudam as pessoas a buscar essa auto-otimização. Então acho que o que eu deixo até de um recado para as pessoas, assim, muita coisa está rolando, né, sobre o Covid, sobre Corona, mas também tem muito movimento bacana acontecendo no mercado de colaboração, cooperação, viabilizado por tecnologia, né? Muita coisa boa rolando. Você acha que a gente então está num momento que pode propiciar um grande aprendizado sobre a forma pela qual nós podemos melhorar a nossa capacidade de dialogar com as pessoas? Quer dizer, temos um outro fenômeno bastante presente, que é a polarização. Será que esse momento de isolamento não vai fazer com que a gente possa reequilibrar corpo e mente no sentido de aprender o valor da palavra, o valor da cooperação, o valor da tolerância e da troca de ideias? Jacques, esse é um excelente ponto que você trouxe. Eu também, de uma certa forma, sinto isso. A gente viveu a polarização no Brasil, mas a gente vive isso no mundo todo, né? Os extremos, né, começaram a ganhar uma força grande, que é um movimento pendular de qualquer transformação na sociedade, né? É um pêndulo a transformação, né? Começa a ter os extremos e vai chegando no equilíbrio, né? Qualquer que seja esse equilíbrio. E eu sinto que se a gente de fato observar e tiver a humildade, né, de aprender a lição que o organismo mais simples da cadeia biológica está fazendo com a gente, né, que é um vírus, né? Se a gente tiver essa humildade, acho que isso é um outro ponto, né? Se a gente, né, Ele é simples, mas é sofisticado. É simples na sua estrutura, mas sofisticado na forma de sobreviver, né? Exatamente. Né? E vejam que eles são poderosos para a gente, né? Como ele é um organismo que se adapta, que é simples, olhe como ele usa os recursos, se auto-otimiza da maneira mais impactante, né, para sobreviver e trazendo uma verdade dura para a gente. Então, se a gente conseguir aprender com esse momento, né, e ver que acima de qualquer coisa está a nossa sobrevivência, a nossa convivência em harmonia, a colaboração, a cooperação. Felizmente, eu vejo algumas pessoas até que se exacerbaram, né, nos extremos nos últimos dias, mas vejo mais gente se mobilizando para se ajudar, para trocar ideias. E nessa hora, quanto mais a gente troca ideias, quanto mais diversidade, mais inovação, mais coisas vão surgir, né? Então eu acho que a chave vai ser o aprendizado, né? E a gente ter essa humildade. Eu vou até repetir, a gente está, e o Jacques trouxe uma provocação positiva, né? A gente está
passando um impacto global de economia, de forma de viver, só não está sendo maior, porque isso aqui não está sendo nos anos 80, que se fosse anos 80 seria um caos, né? Mas é causado por um organismo tão simples, tão assim, mas ao mesmo tempo poderoso, porque ele se auto-otimiza e ele sabe usar os recursos que tem ao extremo. E a gente tem tanto recurso intelectual, tem tanto recurso de sociedade e despreza. Né? Então, acho que é um momento bom para a gente aprender isso. E como vocês ali numa fintech, que nasceu com o espírito de inclusão, de trazer, de apoiar pequeno e médio comerciante, né? O pequeno e médio negócio, pequeno e médio empreendedor, que estão flagrantemente atingidos por essa pandemia, como que vocês podem realmente ajudá-los a resgatar um pouco de sua confiança nesse momento tão sensível? Sim. Realmente assim, acho que hoje a gente vive, né, aí tem não só o PagSeguro, mas tem vários business, né, negócios dentro das fintechs, né, plataformas aí, marketplaces que são muito da colaboração, da inclusão, né, forte, né, e a gente já percebe claramente as pessoas no geral se manifestando de que estão ou perdidas ou carentes, né, ou estão assustadas, assim, o que eu vou perder com tudo isso, né. Então, o que nós estamos nos concentrando muito agora é, além de a gente viabilizar a nossa continuidade de negócio, preservando as pessoas, né? As nossas pessoas, a gente tem que também olhar a outra pessoa que é o cliente, né? Então, a gente está, de fato, procurando estar mais próximo, sintonizar na mesma rádio, entender que esse microempreendedor, né, e que a gente, com tanto carinho, incluiu, acolheu e que tem uma relação assim, forte com a marca, né? Porque vínculo, você viabilizou meu negócio, né? Então isso é muito forte. Então a gente está procurando, com essa ponte construída já desse vínculo, entregar essa confiança, entregar essa empatia, né? E colocar isso acima de qualquer outra escolha. E nesse momento é um momento de escolhas que tem que ser o bem de todos e muitas vezes pode ser o difícil para mim. Né? Como marca, como empresa, eu só falo no geral, né? Assim, a gente tem que tomar decisões que são as melhores para a continuidade. Não para o momento. De novo, vamos retomar na outra pergunta, né? Cooperar olhando para continuidade. Não é ganhar na foto, né? Viabilizar um filme positivo daqui para frente. Mas, assim, até eu falei um pouco disso, né? Quando eu estava fazendo o conteúdo, né, do tema do evento, né? De que isso não é uma coisa imediata na nosso chip não é esse, né? O nosso chip ainda é o chip, né? Sem dúvida nenhuma, a nossa mentalidade ela foi desenvolvida para uma formação muito social e de muita proximidade entre pessoas, né? E isso é muito difícil da gente romper de um momento para o outro, porque o contato pessoal, o relacionamento interpessoal, ele hoje está impedido por um fator exógeno à nossa vontade. Precisamos aí resgatar um pouco do nosso espírito de sobrevivência, aquele que, por exemplo, nos deixava confinados em cavernas no auge do inverno, né? Nós com nossas famílias, e temos que agora reaprender a fazer isso porque estamos passando por um inverno diferente. Né? Exatamente, né? Na caverna não tinha streaming, né? Ainda bem, né? Quer dizer, que temos o streaming hoje. Né? Pois é. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou uma palavrinha mágica chamada empatia. Seria empatia uma forma de auto-otimização? Desenvolver empatia seria uma forma da gente se tornar melhor com o nosso semelhante e justamente nesse momento em que precisamos nos apoiar, fazer com que negócios se apoiem uns aos outros? Eu tenho certeza que sim, Jacques. E a minha leitura qual que é? A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, né? Ou usar o sapato do outro, né? E eu vejo da seguinte forma, como que isso se conecta com a otimização. Quanto mais eu entendo a tua realidade, o que você acredita, o que você tem de necessidades ou de desejos, também me ajudam a reforçar e aprender mais para ter convicção das minhas escolhas. Né? Então, assim, quanto mais eu entendo sobre você, sobre o que cada um pensa, eu vou ter mais capacidade de criar a minha melhor versão. Porque eu entendi, puxa, né, o pensamento do Jacques é esse, por isso, nunca pensei dessa forma, nem conhecia esse conceito, vou até aprender mais sobre isso. E agora que eu sei disso, eu tenho mais convicção que eu não concordo com ele. Que eu tenho a minha ideia, tenho a minha crença, o meu propósito. Então eu vejo que e ao mesmo tempo você pratica o outro lado, que é
cria mais conexão, porque, puxa, né, você vai perceber, o Rodrigo ele investiu energia para me entender, né, ou para saber qual é a minha dor, o meu sonho, né, então acho que ajuda dos dois lados, a gente cria mais conexões e a gente tem mais capacidade de aprender e de tomar decisões nossas mesmo, nosso autoconhecimento fica mais robusto, eu penso muito dessa forma. Então, pessoal, acho que é o momento da gente desenvolver um pouco essa empatia, buscar um outro tipo de aprimoramento nesse momento tão severo que estamos atravessando. É hora da gente desenvolver uma humildade de que o ser humano ele pode ter ganhado uma grande ascendência sobre o planeta, mas ele ainda é frágil. E se a gente não conseguir buscar esse reequilíbrio de corpo, de mente e entre nós como pessoas, certamente iremos comprometer o nosso futuro. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e uma mensagem final para a nossa audiência. Obrigado de novo, Jacques, aí também a todo o Grupo Padrão pelo contato, é sempre muito bom ser recebido e acolhido por vocês e um prazer poder falar com essa audiência que é tão seleta e importante. Acho que a mensagem final, pessoal, de fato a gente, primeiro e básico, né, zero, entender que medidas drásticas são tomadas em situações que nos põem em risco, então não é para gerar cataclisma, né? É para a gente poder resolver rápido. Se é para resolver rápido, a medida tem que ser drástica. Então, de fato, vamos entender isso, vamos nos colaborar e vamos ajudar os outros, até cobrar uns aos outros, né? De que para a gente poder passar por tudo isso muito mais rápido, né? E o segundo ponto da minha mensagem, conectado com tudo que a gente conversou, vamos aproveitar esse momento para refletir bastante sobre tudo, sobre a gente, sobre o nosso papel, sobre o que a gente espera de uma marca, de uma empresa, das pessoas e o quanto que a gente pode contribuir com isso. Não está na mão do governo, na mão das entidades resolver as coisas, assim como está na mão dos outros resolver, assim como está, e eu falo como profissional de atendimento ao cliente, não está na mão da outra área resolver o problema do cliente, é na nossa mão. A gente tem que fazer isso, sempre, todo dia. Então vamos aproveitar esse momento para a gente repensar, refletir e mesmo que você discorde disso, que divida, porque isso ajuda a gente a pensar melhor e a decidir cada vez melhor. E sucesso para todos e vamos sair dessa aí rápido, com certeza. Saúde, pessoal. Todo mundo lavando as mãos. É isso. Meu nome é Ieda, gosto que me chamem Ieda de Matos, justamente porque é o sobrenome de minha avó. Tenho 48 anos e sou cozinheira. Sou uma pessoa que vim de uma simplicidade, né? Nasci na roça, vim de uma família grande. Já conquistei muitas coisas. Dentro do meu mundo eu conquistei muitas coisas. Mas eu nunca perdi a minha identidade, nunca perdi as minhas origens. Meu sonho era alimentar as pessoas, né? Da maneira que eu fui alimentada, né? Sem o conhecimento de produtos industrializados e processados. Então eu fiz esse resgate e é assim que eu consigo, né? Alimentar as pessoas e o restaurante é isso que eu faço. Benito, eu sou uruguaio, mas uruguaio da fronteira com o Brasil. Assim, o que tem me definido um pouco esse portunhol meu, né? Que é uma mistura de espanhol e português. Como eu sempre brinco, a gente faz, lá na fronteira faz churrasco com lenha, mas escutando Roberto Carlos. A tendência global, para mim, sempre tem que ir na parte mais epistemológica, né, das palavras, né, por local e global. E para mim é uma mistura, é um signo dos tempos que a gente vive, onde cada vez mais se misturam coisas. A gente está falando local, global, né? Antes era global, local. Então aí há uma nuance, uma mudança que de alguma maneira valoriza mais o local. E isso, claro, que tem implicâncias em tudo que a gente vê. Eu sou uma pessoa que tenho TDAH
e tenho, por exemplo, uma característica de personalidade bem disruptiva. Eu acho que esse Loba eu gosto porque pessoas como eu assim se sentem mais incluídas. Ele é mais tolerante, né? Talvez a palavra de Loval é um pouco mais de tolerância. Eu acho que tem mais granularidade. Se você tem o tempo para parar e observar, você vê aparecer coisas que talvez antes eram mais homogêneas. Então hoje há mais, para quem está procurando observar, ver coisas, né? Então acho que a vida fica mais rica, fica menos homogênea, menos tediosa, desde que você goste disso, tá? Se você gosta de tudo ordenadinho, aí acho que essa tendência global atrapalha um pouco as pessoas que querem todo ordenado e todo tipo automatizado, né? Eu sou Tim Lucas, britânico, porque sou metade escocês. Muitas pessoas acham que sou inglês, mas isso também faz parte da identidade. Eu sou antropólogo e faço parte da equipe da Hyper Island aqui nas Américas. E eu sou speaker, learning designer, faço um pouco de tudo. Eu acho que essa tendência do global, na verdade, é uma mistura de coisas. Eu acho que, de certa forma, é algo que sempre existia, das pessoas querendo a sua própria identidade dentro de um contexto maior. Eu não sei desde quando, mas comecei a olhar do inglês, a gente estava sempre conectado com outras partes do mundo. Para mim, o que é interessante nesse momento, essa capacidade de pessoas que talvez no passado eram isolados em lugares diferentes, podem se conectar a partir das redes. E isso faz que as marcas agora podem aproveitar essa parte de entender uma pessoa, faz algo diferente para pessoas com necessidades diferentes e escala isso para o mundo inteiro. Então, eu acho que tem, de certa forma, a necessidade de olhar para cada pessoa e tentar tirar o melhor de toda pessoa, que também tem um grande impacto para a cultura dentro das nossas empresas. Não podemos ter um modelo só, a gente tem que ter vários modelos, que isso tira a riqueza da diversidade em todas as formas que existe dentro dos seres humanos. Eu diria diversidade, essa conexão pessoas em redes, eu acho é um movimento mais de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. A gente sabe que no mundo de hoje influência é tudo, ao invés de poder. Então ele, para mim, reflete um monte de tendências que a gente está passando neste momento. Eu acho que no dia a dia da gente, depende muito de onde você mora. Para quem mora numa cidade grande, eu acho que tem um grande impacto. Você pode experimentar várias culturas diferentes no mesmo tempo. Se você está conectado pela internet também, você pode estar sempre experimentando coisas novas. Eu estava pensando dos meus filhos assistindo os YouTubers do mundo, que vêm de várias partes do mundo. Eles podem estar conectados, mas acho que cada um de nós, hoje em dia, está criando as nossas próprias identidades, de uma abrangência de sites, de fontes, cada vez mais rico, cada vez mais diverso. Quem poderia imaginar, há um ano, que um filme coreano, falado em coreano, ganharia o Oscar de melhor filme? Não me refiro ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas sim ao Oscar de melhor filme direto. Pois bem, Parasita conseguiu esse feito. E ele é um representante da tendência que chamamos global, ou seja, a capacidade que um fenômeno, uma manifestação cultural ou uma manifestação típica de uma localidade tenha de ganhar proeminência sobre uma cultura de marcas global que tende à pasteurização e tende a buscar um padrão de linguagem comum a diversas culturas. Estamos vendo justamente um movimento contrário. As marcas globais precisam cada vez mais assumir identidades locais para não perder seus vínculos com pessoas que querem cada vez mais reforçar seus laços com tudo aquilo que lhes é próximo. Vamos fazer uma pequena digressão, um pequeno comentário sobre o momento que estamos vivendo. O coronavírus está rigorosamente impondo às pessoas
que reforcem seus laços com suas famílias, seus laços com suas residências. Estamos cada vez mais tendo que viver com tudo aquilo que é muito próximo de nós. Portanto, o Lobal será acelerado por conta da pandemia de coronavírus. Cada vez mais iremos nos identificar com tudo aquilo que nos é próximo, com tudo aquilo que nos faz sentido e que fala com aquilo que nos identifica. É muito importante que tenhamos noção de como as marcas vão ter que estabelecer esse diálogo cada vez mais próximo com o dia a dia das pessoas. E é um dia a dia voltado para dentro, é um dia a dia voltado para a cápsula, é um dia a dia voltado para a bolha, é um dia a dia voltado para pessoas que precisam reencontrar significados a partir de tudo o que conhecem. E que certamente irão reagir com tudo aquilo que parece muito distante e simplesmente imposto de uma forma muito pasteurizada ou muito pré-concebida ou pré-determinada. Lobal significa ver séries no seu canal de streaming que sejam da Espanha, que sejam da Polônia, que sejam da Alemanha e que você possa ver em português. Ao mesmo tempo, significa ver uma rede de fast food assumindo um jargão estritamente local, inclusive com gíria local. Significa que tenhamos de olhar cada vez mais para automóveis ou sistemas que falem profundamente com tudo aquilo que é importante para o meu bairro, para a minha rua, para a minha vizinhança. Uma das características da tendência global é a formação de comunidades. E é interessante aí verificar que as marcas, as empresas vão poder utilizar todo o potencial do digital para estabelecer vínculos com comunidades muito locais e que, em tese, tem no relacionamento interpessoal um valor muito forte. Ora, mas de que forma é possível criar essas comunidades? O que uma marca pode fazer para justamente ficar muito próxima de seus clientes? O que uma marca pode fazer para se sentir parte de uma comunidade local? E mais do que isso, fazer com que esse aprendizado permita a ela estabelecer relações de forma ampliada com outras comunidades que tenham perfis razoavelmente semelhantes, interesses razoavelmente semelhantes mundo afora. Ou seja, cada aprendizado dentro de uma comunidade pode servir para que uma marca consiga projeção global, justamente a partir do aprendizado local. As áreas responsáveis por engajar os clientes têm uma missão muito importante. Como que elas podem fazer a gestão de diferentes comunidades? Por exemplo, não seria absurdo pensar agora em uma comunidade voltada para aqueles que gostam de jogar videogames diante de uma situação como essa de confinamento, ou uma comunidade de estudantes secundaristas, ou uma comunidade de estudantes de matemática, ou uma comunidade de hackers do bem, ou uma comunidade de pesquisadores de soluções de saúde, tendo em vista o impacto da pandemia. Ou seja, há muitas formas de buscar conexões com as pessoas para que empresas consigam estabelecer esses vínculos e essa proximidade social com pessoas que estão hoje vivendo uma realidade distinta e que promete se perpetuar. Nós não sabemos ainda até que ponto as pessoas estarão se sentindo mais livres após o recrudescimento da pandemia para se reorganizar de novo em grupos, em comunidades que possam ir às ruas. A gente não sabe ainda exatamente como que as pessoas irão reagir depois desse período de confinamento, de quarentena. Então, é imprescindível que as marcas e as empresas e os gestores de clientes possam entender de que forma devem criar comunidades que tenham interesses afins e fazer com que suas empresas possam responder a esses interesses afins e se integrar em um novo código, uma nova linguagem, um novo formato, uma nova interação entre pessoas e empresas. No
há dúvida que somos seres sociais. O ser humano é social praticamente desde os seus primórdios, desde o momento em que a gente começava a descobrir o fogo. E agora, a pandemia do coronavírus nos impõe uma situação completamente diferente. Como manter nosso grau de socialização vivendo confinados? Essa é uma pergunta que, acredito, todos os gestores de marca, todos os gestores de cliente devem estar se fazendo. E isso, evidentemente, impõe às empresas uma nova forma de pensar a administração, a gestão de sua marca em um mundo que se torna cada vez mais global. Ou seja, já falamos disso, a imposição de uma cultura muito próxima, uma cultura de vizinhança, uma cultura de vínculo, uma cultura de pouca distância, de vizinhança, em relação a uma cultura global. Isso faz com que as marcas tenham que repensar o seu branding, repensar a sua gestão de marcas em função justamente desta nova tendência. Como que as marcas podem elas mesmas se reposicionarem de uma forma mais local? E mais do que isso, como que elas podem então se tornar mais sociáveis? Para além da interação que o digital proporciona, o interessante é entender de que forma as marcas podem criar esses vínculos sociais para que elas possam criar essa sensação de pertencimento entre comunidades e elas enquanto representantes de empresas de produtos e de serviços.